Opa pessoal, estamos aqui mais um react e dessa vez do canal Escritor do Martelo, tá bom? Sobre Toph, é uma personagem feminina, forte e perfeita. Ou como eu gosto de falar, que ela é uma personagem perfeita, basicamente. Acho que ninguém não gosta dela falando sobre isso daqui, tá bom? Que eu já assisti, então é um fake react. Mas eu tô fazendo muito mais isso para indicar esse canal aqui para vocês, porque o canalzinho, bom, muito bom, e ele tem uma, não tá nesse vídeo aqui, mas ele tem uma das aberturas mais estilosas que eu já vi nos canais aqui. Talvez eu mostre depois, tá bom? Mas vamos comentar sobre esse assunto aqui, sobre a Toph em Avatar. Principalmente porque eu reassisti, né? Aí a gente acaba ficando bem emocionado. O quê? Pera aí, personagens femininas, powerhouse, tanques ou só fortes não funcionam? É claro que funciona, seu estúpido de Hollywood. E deixa eu te falar uma coisa, quando ela é aplicada com perfeição, é maravilhoso. Mas se você quiser pular todos os aspectos de ter uma boa personalidade e simplesmente... O quê? Pera aí, personagens femininas, powerhouse, tanques ou só fortes não funcionam? É claro que funciona, seu estúpido de Hollywood. E deixa eu te falar uma coisa, quando ela é aplicada com perfeição, é maravilhoso. Mas se você quiser pular todos os... Personagem Power, né? Vamos lá. A gente tem vários tipos de arquétipos de personagem. Cada tipo de arquétipo de personagem, ele tem as suas forças e as suas fraquezas, tá bom? A Toph, ela é um personagem perfeito. Já uma análise bruta aqui, tá? Dica, eu assisti esse vídeo há muito tempo. Então, eu assisti, só que eu não tenho lembrado do que ele tem aqui. Tanto que o Escritor do Martelo já mudou muito a desenvoltura dele. Um vídeo, acho que de 9 meses atrás. Os vídeos atuais dele estão bem melhores. Vou ler pra caramba. A questão da Toph não é que ela é uma personagem perfeita, é que a simbiose dada entre os personagens de Avatar é perfeita. Cada obra, cada estilo, cada entretenimento, cada forma de arte tem a sua característica que você pode dizer que, opa, isso é incrível dentro dessa história, dentro dessa arte. E Avatar, eu não vejo um mundo tão incrível, uau, uma história tão uau, uma simplificação ou postergação de mundo tão uau. Você não tem algo tipo que eu digo que é 10 em Avatar. Tanto que Avatar é um nota 8 muito forte, tá? Você fazendo uma análise menos sentimentalista. Eu dou 10 tranquilamente porque é uma animação muito importante na minha formação, mas se eu fizesse uma análise mais fria, é um 8 bem gostosinho. Mas algo que eu digo que é 10 em Avatar é a simbiose entre os personagens. Cada personagem, ele tem características necessárias que juntam a todo o grupo principal, que cada personagem se soma. É como se fossem personagens que isolados são nota 8, 8, 8, 8. E quando junta todos eles, e a série a live action mostrou isso, que eles tiraram esse elemento, eles se tornam nota 10. E isso faz com que cada personagem você retire, você minimize as suas dificuldades. Vamos lá, um personagem muito perfeito, um personagem muito arrogante, pode gerar falta de empatia. Um personagem muito arrogante. Vamos lá, Dragon Ball de novo, o Vegeta. O Vegeta, ele tinha uma personalidade extremamente arrogante e egocêntrica, e isso faz a gente ter um afastamento do personagem. O que eles faziam com o Vegeta? Desciam a lenha. O Vegeta apanhava muito, mas ele era muito resistente e ele sempre dava um jeito de dar a volta. Fez a gente sentir essa empatia. Ele fala muito, mas ele faz alguma coisa, mesmo que seja apanhando. E aí, quando ele foi mudando, ele continuou apanhando. Então, era um personagem chato, a gente gostava dele porque ele fazia as coisas acontecerem, mas ele apanhava muito. Aí ele foi mudando, se tornando um personagem mais empático, mas ele continuou apanhando, que fez a gente gostar dele por ele estar apanhando e estar mudando. E por aí foi fazendo. Então, cada tipo de personagem tem características que dão forças e fraquezas. E o que você faz? Se eu quero fazer uma personagem forte, overpowered, até mesmo arrogante, igual é a Toph, o que você faz? Faz com que o grupo elimine as suas falhas nesse tipo de personagem. Então você não sente a Toph um personagem arrogante, chato, que vai super mega overpower, que tira. Não, você gosta da personagem pelas suas interações. O que fez mais as pessoas gostarem da Toph é a interação dela com a Katara. É aquela forma mais infantil, principalmente porque isso dá aquela importância toda pro grupo. Então por isso que a Toph é uma personagem perfeita, porque o grupo Avatar é um grupo extremamente perfeito. Os aspectos de ter uma boa personalidade e simplesmente colocar uma Mary Sue no lugar, não, a sua audiência não vai gostar disso. E por favor, não faça como a Disney de xingar a sua própria audiência por não gostar de um personagem mal escrito. Sabem quem é uma personagem feminina forte e arrogante e todo mundo adora ela? A Toph. E não venha dizer que se ela fosse lançada hoje em dia as pessoas iriam odiar e isso tudo é coisa do saudosismo. Não. Não. É porque hoje em dia a gente tem os burros com muito mais voz, mas não. Mesmo os burros, eles fazem análises porcas dentro
de análises certas. Você pode ver, 90% do que os burros ficam reclamando tem falta de qualidade ali. É como se eles usam e abusam da falta de qualidade para reclamar, mas reclamar de maneira errada. Mas eles ainda reclamam de algo que é ruim. Capitão Marvel tá aí para provar. She-Hulk tá aí para provar. Galadriel tá aí para provar. Vários erros. Eles só fazem a análise mais porca e menos narrativa, menos de arte. Sim, mas essa é a base da internet, tá? É a base da internet. Você não é obrigado a estudar sobre coisas que você está fazendo críticas, do que você está reclamando. E é isso para todas as áreas. Ou você acha que eu posso ser alguém que estuda um pouquinho. Mas os meus amigos não, pô. Eu já tive encontro, por exemplo, eu ia falar com meus amigos, eu já tive encontro que depois do encontro fui falar com a menina. Aí fui falar do filme e ela me achou estranho, porque depois do filme eu gostava de falar sobre o filme. Debater sobre o filme, conversar sobre o filme, falar sobre os erros e os acertos do filme. Aí ela me falou, poxa, que coisa estranha, pra que você vai ficar falando do filme? Eu só penso, gostei, não gostei, acabou. Não preciso ficar falando, não preciso perder meu tempo pensando sobre o filme. Já eu, quando eu vou com os meus amigos nem sabem do porquê eles não gostaram do filme. Nem sabem, mas a gente fica lá debatendo e conversando. Então, hoje em dia, eu não acho que tenha algo assim de correlacionado de, se for... Não. Principalmente porque antigamente você tinha extremamente mais sutileza. Muito mais sutileza. Lê, como assim não? Antigamente tinha essas mensagens muito diferentes. Antigamente, vamos lá, Super Choque. Tinha uma mensagem racialista em Super Choque em todo episódio? Não. Você tinha episódios com foco em racialismo, que era um racialismo direto. Um maluco no pedaço. Você tinha a estrutura que era fazer uma boa série. E episódios específicos focados em racismo. Hoje em dia, esse tipo de estrutura ficou clichê. E as pessoas, na verdade, fazem uma estrutura racialista para ficar do começo ao final da série. Tanto porque hoje em dia as pessoas não estão consumindo tanto. Então, isso faz com que a série seja menor. Bel-Air tá aí para provar isso. E você conecta toda essa estrutura com o tema racialista e você só vai pensando. Não à toa que tem, hoje em dia, tá Tessa Out lá, aquele lá do escritório. As séries hoje em dia, mais mainstream, poucas são de comédia. Vamos dar um exemplo? Brooklyn Nine-Nine. O que eles guardavam temas mais polêmicos para tratar no começo e no final da série. Hoje em dia, a estrutura mudou. Então, por isso. E isso faz a percepção de público ser diferente. Não é que, se fosse lançado hoje em dia... Não, ao contrário. A percepção do público que ia mudar. Muito provavelmente as pessoas nem iam perceber. Lê, mas eu acho que ainda teria uma reclamação. Claro, igual teve antigamente. Só que antigamente deveria ter tido reclamação. Coisa que o pessoal esquece vocês sabiam, né? Que reclamaram da cor dos olhos do Tobey Maguire. Você já sabe, né? Você sabia. Que reclamavam da cor dos olhos do Tobey Maguire. E reclamaram pra caramba do Duende Verde ser um bicho, ser uma armadura. Reclamaram muito. Mano, tu não tem noção do quanto reclamaram. Só pararam de reclamar quando teve, acho que um making off mostrando como é que era e tava extremamente assustador. E adivinha, o pessoal reclamou, não. Seria muito melhor se ele fosse assustador. Muita reclamação. Sempre houve. É que hoje em dia o público ficou muito maior, muito mais generalista e hoje em dia a gente tem rede social, basicamente. Só isso. Não muda tanta coisa assim, não. É só, como hoje tem bolhas e tem rede social, você pode só ficar o dia inteiro reclamando ou o dia inteiro vendo pessoas reclamando. Mas a qualidade média eu acho que é a mesma. Não, esse é o argumento mais estúpido que eu já vi. As pessoas gostam da Toph porque ela é bem escrita. E eu vou dizer aqui agora o porquê. Claro, em comparação à personagem. Isso, exatamente. Porque se você falar, hoje em dia as pessoas... Não, antigamente as pessoas também não eram, oh meu Deus, mestres em narrativa. Ao mesmo tempo que tem um monte de gente que nem deve saber do porquê ela não gostou da Galadriel. Coisa que mais existe dentro da internet é falsa simetria. Existe gente até hoje que fica tretando entre Aang e Korra. As pessoas não têm a capacidade de perceber propostas narrativas historiográficas diferentes. Você tá vendo? Mas mesmo que as pessoas não tenham a capacidade de fazer uma análise aprofundada do porquê elas não gostaram, elas ainda conseguem sentir qualidade e não qualidade. Principalmente porque qualidade ela reverbera em toda a história. Erros reverberam. Então, um errinho em uma série muito boa, às vezes as pessoas ignoram. Agora, um errinho numa série medíocre, tem muito mais chance das pessoas focarem. Agora, um erro numa série ruim, talvez as pessoas nem sequer tenham assistido, tenham tido saco para assistir e chegar naquele erro. Mesma coisa com The Walking Dead, Toph, Nier, e várias outras obras. Só é reducionista, é o pessoal querendo simplificar muito a argumentação para ela fazer sentido no grão de mundo que ela está colocando dentro do dedo. Personagens femininas mal escritas, da trupe forte, tanque ou powerhouse. Vocês escolhem como quer chamar, mas no fim das contas é aquela personagem forte, tanto fisicamente como em personalidade. Olá, eu sou o escritor do Martelo.
Eu sou escritor e tenho um martelo. E hoje eu vou falar de por que a Toph é a personagem feminina forte e perfeita. Primeiro de tudo, vamos começar com o que a audiência quer. A audiência quer se conectar com personagens bem desenvolvidos. Se uma personagem é poderosa, quebra montanhas, derruba carros, explode tanques, também pode ser um homem. Mas confia em mim, as pessoas não vão gostar desse personagem se ele for resumido a isso. Tal personagem precisa... Vamos dar um exemplo um pouquinho mais caricatural, porque o que acontece é, você tem uma narrativa dentro da internet que foi muito postergada politicamente e ideologicamente, aonde você coloca uma causalidade, ou seja, essa personagem ela não é boa, mas ela é, entre aspas, necessária. O que, para mim, um erro argumentativo muito grande é você condicionar a arte à sua utilidade, não ao sentimento que é a beleza da arte. Então, o que acontece é, você pega a mediocridade de um, justifica pela mediocridade do outro. Ou seja, você tem vários personagens masculinos que são apenas cascas de masculinidade. E você quer fazer essa casca de masculinidade. Vamos dar uma casca de masculinidade? Rambo. Você já assistiu Rambo 2, Rambo 5, Rambo... Dane-se, é uma casca de masculinidade. É apenas uma projeção dentro da identidade do homem de querer ser forte, de querer ser mais. Aonde, dentro da complexidade do mundo, aonde a força do homem foi reduzida, você colocar um mundo ficcional aonde essa força ela é importante, porque é a única característica inata socialmente colocada dentro dos homens. Certo? Certo, mas o primeiro Rambo foi o que iniciou tudo isso? Não era isso. Era de um homem quebrado, triste, que às vezes só queria perdão, desajustado, que não queria matar. O primeiro filme. Então, o que permitiu essa casca mais vazia, adivinha? Foi o primeiro filme. Vamos lá, Rock Balboa. Tá lá, ele forte, poderoso, para você se espelhar. Mas tá lá ele apanhando, perdendo. Se eu não me engano, ele perde a primeira luta, não é? Acho que é aqui na tradução que deram um empate. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Então, nem dentro do padrão medíocre masculino de personagem forte, tanque, você ainda tem esse quê de qualidade. Então, imagine em um perfil de personagem que não é tão comum esse arquétipo tanque. Você querer colocar ele pular o Rambo 1 e ir direto pro Rambo 2. Vai lá. Tenta. Você aceita esse Rambo casca porque você já sentiu empatia por ele no primeiro filme. E é gradual. O pessoal vai até brincando que acha que no primeiro filme ele mata 1, no segundo ele mata 15, no terceiro ele mata 20, depois 30, depois 40 e vai escalando. Mas teve essa escalada para ir condicionando o seu público. No público feminino, como não tem esse padrão, esse que é tão bem desenvolvido, as pessoas querem pular a etapa da arte, a etapa de fazer um bom personagem. De características e desenvolvimento, e se o escritor tá criativo no dia, talvez uma backstory. Assim se cria no final aquela velha trupe da Mary Sue, uma pessoa... Perfeito. Por quê? Então, como você tem hoje em dia uma percepção falseada, o que é uma percepção falseada? Você coloca que é socialmente necessário, como se ao você colocar uma personagem feminina forte, você está, entre aspas, diminuindo o machismo na sociedade. Então, as pessoas ao verem uma mulher protagonista, elas não estão vendo um personagem, elas não estão vendo a história, elas não estão vendo uma arte, elas estão vendo uma manifestação político-ideológica daquilo que fora da obra significa e reverbera dentro da sociedade. Literalmente é uma mensagem, é uma pseudo-mensagem que só faz sentido para quem tem um viés político-ideológico alinhado àquela atitude. O problema é, está alinhado a uma condição fora da obra. Não é uma referência, não é uma característica daquela personagem ser a idealização de uma feminista, por exemplo. Não está dentro da característica do Rambo ser um aspecto masculino. Não. Vai além, vai com o sentimento humano, o sentimento de perca, o sentimento de estar quebrado, o sentimento que qualquer um pode entender. Rambo 1, um homem entende, uma mulher entende. Rock Balboa, um homem entende, uma mulher entende. Mesmo que você tenha uma fixação, ou seja, homem vai entender muito mais, vai, mas ainda é um sentimento universal. A frase que o próprio Stallone fala sobre o que é a vida, cara, é uma frase tão linda que quem respira entende. Então a beleza da arte, o que faz o arquétipo do homem forte, másculo sobreviver, não está apenas na sua ressonância com a realidade. Está alinhada à sua qualidade escrita, narrativa e sentimental. Vamos dar mais um exemplo, só que dessa vez moderno. John Wick. O John é um homem quebrado, amargurado. Começa a sua carreira olhando para uma lápide e termina com ele olhando para uma lápide também. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Então, mesmo que você tenha dentro dessas simplificações de é só uma projeção para o homem moderno se projetar, tem coisas que elevam, vai além. E é isso que faz a gente lembrar do Rock, do Rambo,
do John Wick, esses 300 milhões de outros filmezinhos feitos apenas para ser a projeção idealizada de homem, é assim. Então, o que faz uma reverberação positiva no mundo não é a intenção, mas a qualidade escrita e sentimental. E a TOF é essa qualidade, não só nela, na importância e na diversão que você tem dela, mas também no que ela faz para a história. No bruto, eu tô falando um monte se você quer, entre aspas, colocar um personagem feminino vai diminuir o machismo na sociedade, ela tem que ser bem feita. Ela tem que ser muito boa. Ela tem que ser incrível. E talvez você só esteja sendo pretensioso, porque personagem feminina por si, não é uma diferenciação. Nunca vai ser. Não pega um personagem ruim, coloque uma calça, mude, coloque uma calça ou coloque uma saia, que as pessoas vão automaticamente gostar dele. Não é. O plástico não sobrevive e não se torna atemporal. Boas histórias que causam grandes sentimentos, sim. E isso é uma regra narrativa. Isso é uma lei narrativa. Você pode querer criar, que eu chamo isso de que é um sentimento artificial criado dentro da sua percepção. Porque você acha que só por ter uma mulher ali em cima, isso já vai estar fazendo alguma coisa. Mas não tá. Isso é um sentimento terceiro. É quase como se fosse um sentimento de fã feito fora da sua percepção da realidade. Sua percepção da história. É por isso que é político e ideológica. Entendeu? É quase a mesma coisa desse pessoal que fica reclamando hoje em dia de apareceu lá o Yasuke. Oh meu Deus, isso sem dúvida deve ser lacração. Que se lasque, eu tô nem aí, eu nem me importo com o jogo, eu nem vou mentir. Mas é por quê? Porque ele está usando a percepção dele terciária, ideológica, fora da qualidade narrativa da história. E você pode querer fazer o que você quiser. As pessoas consomem a história pela história. Porque a história tem que lidar, e isso está em qualquer regra de roteiro narrativo, as ferramentas para você interpretar essa história. E por isso a história está condicionada ao que ela quer dizer, não o que ela quer interpretar. E se a pessoa não tem as ferramentas necessárias para consumir essa história, as pessoas não pegam. Eu lembro de uma historiazinha que eu lembro que era uma charge que aconteceu. Cara, desculpe, eu vou ter que dar um exemplo um pouco caricatural. Uma charge nazista. Uma charge nazista, feita por nazistas, para propagar ideais nazistas. Só que era uma charge tão interna, que depois de acho que uns 20 anos, repostaram ela e ninguém entendeu ela como uma charge nazista. Porque a charge, ela condicionava, ela achava que as pessoas tinham as ferramentas necessárias, que era ser nazista, para entender aquela charge. E como a charge não lhe dava essas ferramentas, ou ela já pensava que você já tinha essas ferramentas, as pessoas não conseguiam pensar. Só descobriram que a charge era nazista porque acharam o diário do escritor que estava lá. E olha que eu estou dando um exemplo extremamente caricatural de uma charge que tinha intencionalidade. E essa intencionalidade, não. Por quê? Arte é amoral. A arte é uma expressão humana. E se é uma expressão humana, ela tanto depende de quem fala e de quem ouve. Então, se você fala em uma poesia, vamos lá, você faz uma poesia em inglês e a pessoa fala português, a mensagem não foi passada, mas a pessoa pode ouvir e entender outra coisa. É por isso que tem esse quê tão dicotômico dentro da arte e que torna ela tão subjetiva e, para mim, a beleza da arte, que é a arte de quem faz e de quem consome. Vamos terminar aqui. Personagem idealizada. Ela não tem erros, ela nunca erra, todos ao seu redor vão adorar ela e ela jamais perde do inimigo. Vamos voltar um pouquinho pra Star Wars. Lembra da Rey? Ela teve um crescimento de personagem incrível. Ela simplesmente venceu do vilão final em todos os seus combates. Uau, isso é emocionante. Emocionante. Putz, grila, velho, que saco. Não, espera, eu não posso criticar ela. Então vamos para Anéis do Poder, que na minha humilde opinião deveria ser um crime contra a literatura. Por acaso você não gostou dessa versão jovem da Galadriel que não gosta de ninguém, que está disposta a sacrificar seus homens para completar os seus objetivos e que, quase teve um romance com Sauron? Cara, quem é que escreveu essa merda? Não, você não tá permitido a não gostar disso, senão você é uma pessoa ruim. Ela é uma Mary Sue, você tem que gostar dela. Então não gosta dela mesmo? Você quer ouro de verdade? Talvez uma dominadora de terra cega? Então vem comigo, é assim que se faz uma personagem feminina forte de verdade. A Avatar nos deu a Toph, ela é quebrada no seu universo. Ela tira onda, ela não gosta de ser desrespeitada. E ela é arrogante. Em tese, esses aspectos fariam uma pessoa detestável, não é? Bem, mas ela tem dois fatores que a tornam extremamente adorável pelo público, que ela é falha e ela é carismática. Ela não é perfeita em todos os aspectos, ela tem problemas de confiança, mas ainda assim tem o desejo. E não é nem problema de confiança, a série lida erros como erros, não justifica esses erros.
esse erro dela é um erro dela e nós gostamos dela apesar desses erros e mesmo com esses erros. E, cara, isso é muito humano. Não existe pessoas perfeitas. Então, eu tenho certeza que você tem aquele amigo seu que, dependendo do assunto, ele é muito chato. Ah, aquele amigo que bebe e fica chato. Mas não é porque existe uma situação que aquele amigo seu é chato que anule todos os outros momentos que ele é legal. E é isso que torna a identificação tão humana, que mesmo que você tenha elementos fantásticos, esses elementos fantásticos são feitos para passar sentimentos humanos, porque, bem, são humanos que fazem, são humanos que consomem. De ser amada e quer que seus amigos e família gostem dela. Ela se esconde atrás de sua casca grossa, mas isso não a torna um monstro. Ela tem um coração. No episódio em que ela não consegue defender o Appa e ele é levado por bandidos do deserto, ela fica destruída, ela fica frustrada. Ela deixou o seu amigo ser levado. Não por sua vontade, mas por sua fraqueza. Claro, tinha uma biblioteca caindo, mas vocês entenderam o momento. Ela estava com as mãos atadas. Isso aqui, minha rapaziada, é um bom desenvolvimento. Então sim, a Toph consegue ser uma personagem charmosa e arrogante ao mesmo tempo. Perfeito, charmosa e arrogante. Ou seja, ela tem um arquétipo, só que ela faz o perfeito. Perfeito. Arquétipos às vezes podem ser cansativos. E o problema de quem segue arquétipos é fazer esse arquétipo permissivo, passivo, by default. Não, calma, é fazer um arquétipo que se limite por si. O arquétipo limita a sua arte. Não, a Toph, ela oscila, ela tem um arquétipo, ela tem intencionalidade, mas esse arquétipo ele oscila em duas características. É como se eu fizesse um personagem como Vegeta, de novo, citando Dragon Ball, sem você citar Dragon Ball. É como se aquela cena do Super, onde a gente viu o Vegeta carrancudo, Vegeta irritado, Vegeta meio com cara de amargurado, falando pro Goku que não iria lutar no torneio porque a filha dele estava grávida. A filha dele estava grávida, as ideias, porque a Bulma estava grávida. Então essa ação bem simples, rápida e direta, pro Vegeta, tem um contraste enorme dentro da sua personalidade. Ou seja, eu faço uma personagem carrancuda, tensa, cascuda, forte. O que as pessoas vão esperar desse personagem? Que ele seja carrancudo, denso, forte. O que o escritor faz? Coloca um momento fofo, coloca ela sendo fofa, coloca ela sendo insegura, mas ao mesmo tempo dando momentos carrancudos, densos e fortes. E isso tem, adivinha? Tem característica da Toph no John. Olha que interessante. Um cara forte, um assassino total, matando todo mundo por causa de um cachorrinho dado pela esposa. O Rambo e por aí se vai. Então você ter esse domínio sobre os sentimentos da pessoa e sobre aquilo que você quer passar. Então você faz essa personagem carrancuda ter momentos fofos, bonitos, belos. Mesma coisa, e não é só a Toph, a Katara é a mesma coisa. Ela é aquela personagem que parece que tá o tempo todo certo. Que ela, às vezes ela parece que ela é a mãe do grupo. Aí chega a Toph e ela começa do nada a agir como criança, que você para e lembra. Verdade, a Katara não é adulta, ela é criança também. Então faz todo sentido essas briguinhas infantis que ela tá tendo, que ela tá tendo com a Toph. Que ela tá tendo com a Toph. Mesma coisa, o Sokka. Ele é um cara, às vezes, muito engraçado, mas quando ele tem aqueles momentos de lampejo, mesma coisa o Aang. Ele é uma criança que age como uma criança, mas quando ele tem que tomar aquela decisão, e é nessa dualidade de você não sabe o que esperar, se torna único, se torna humano. E é isso que torna as personagens tão bem feitas. Agora você olha, vamos lá, pra Capitão Marvel e você pensa, tá, ela vai ser isso. Aí ela tem cara de fodona falando lá no holograma, cara de fodona falando com o Thor, cara de fodona quando ela chega. Só tem isso. Aí você coloca essa personagem monocromática, que não muda. Pô, ela no filme dela, quando ela tava tendo aquele flashback, a cara dela era de fodona de novo. Até na luta anticlimática que foi feita de propósito, cara de fodona. Tá lá a Toph. A Toph tem cara de fodona quando precisa, cara de insegurança quando precisa, e é extremamente carismática. As melhores piadas estão com ela. Então por isso que ela chega, complementa o grupo, igual eu falei com a Katara. Às vezes a Katara, ela parecia até mesmo chata, porque ela parecia uma mãe. Ela parecia que estava muito elevada, ela parecia muito mais sábia do que todo mundo, ela parecia que estava com um grau de sapiência acima. Aí chega a Toph e equilibra de novo. E é essa simbiose que faz os personagens serem tão bons, que faz vincular aquele Deus Ex Machina feito no último livro. Pô. Se você analisa o último livro de Avatar, é um Deus Ex Machina ferrado. Você não tem citações certeiras em momento nenhum da obra, colocado quase que do nada. É quase como se, tem uma ponta solta aqui que a gente pode usar e abusar disso aqui, só isso. Agora, se a gente hipoteticamente colocasse a Capitã Marvel no deserto, ela não só ia conseguir puxar a biblioteca sem esforço, como ia explodir os bandidos com um só tapa, e ia forçar o Aang a... Porque parece que tem vergonha de mostrar o personagem sendo falho. Ele pode falhar, mas não pode mostrar ele sendo falho. Tá vendo a diferença? Porque o arquétipo é de personagem fodão. O arquétipo é de personagem incrível.
O arquétipo é, esse personagem precisa ser isso. Por quê? Porque ele é assim. É como se você condicionasse o personagem à história. A história vai se moldar ao que o personagem precisa aparentar. E a aparência é algo plástico, porque a aparência é muito visual. Você precisa fazer a pessoa sentir. As pessoas valorizam muito mais o sentimento do que o que elas veem. Então, se elas puderem ver e sentir, é muito melhor do que só verem. Por isso que a Toph é muito melhor escrito do que a Capitã Marvel. Quer pedir desculpa por fazer ela ter que provar alguma coisa para ele. Rapaziada, isso aqui não é carisma. E não me entenda errado, não necessariamente. É subversão por subversão. É subversão por subversão. É quando você quer fazer tipo uma piada, só que você quer subverter, só que você não entende o que a piada é feita. Vamos lá. Tem esse personagem, ó. Personagem feminina tem esse clichê, tem esse padrão. Então a gente só inverte. Será que vai funcionar? Por que será que tinha esse clichê? Se você faz uma análise bruta, você pode colocar, por causa de machismo. Por causa disso. Mas não, tem regras narrativas. Mesmo que dentro da arte exista o que da podridão humana, dentro da podridão humana ainda tem os sentimentos de arte. Tá aí os maiores monstros, um monte de gente nojenta e se autoprojetando nas suas obras, mas ainda assim, ainda há arte, ainda há técnica, ainda há qualidade dentro das suas escritas. Tem um monte de escritor que é assim, principalmente em livro, né? Que são as coisas mais antigas, que é o que tem mais aquele respaldo de erro, de amoralidade. Mas mesmo assim, aí você ainda tem o aspecto de arte. Então, mesmo assim, até mesmo isso, você tem lá a qualidade de arte. Então, se você só pega sem você entender e você só subverte, sem você fazer o contraponto, é como se fosse uma balança. Se você pega o que estava numa balança, só joga pro outro lado, sem você fazer o contrapeso, adivinha? A balança quebra. É o que muito acontece nesse tipo de personagem. E o problema, e tem um problema, um agravante que eu sempre falo para os meus amigos, é o diferente chama atenção. E se chama atenção, as pessoas vão ter um julgamento diferente. Se você me chama atenção para algo diferente, você me vende o igual, eu vou ter um julgamento diferente, as pessoas têm. Então, existe o diferente entre aquela obra que é a mesmice que você sempre consome, mas que se perde na imensidão da mesmice, e aquele ponto fora da curva, aquele prego, aquele brilho, que você chega mais perto, você dá atenção, mas ainda é ruim. Então, a mediocridade que você só pega como mais um, e a mediocridade que você achou que seria algo a mais, tem a percepção diferente. Então, se você chama atenção, olha, gente, temos aqui uma inovação, uma personagem feminina como protagonista, e você vende uma história ruim, se fosse, olha, gente, temos aqui mais um filme genérico, será que teriam a mesma percepção? E eu estou usando assim porque é caricatural, mas isso existe em qualquer tipo de obra, porque se chama percepção de obras. Claro que ela pode ir para lá e para cá, mas isso aí é uma regra universal, tá, gente? Existe a percepção de obras. Então, se você faz um estardalhaço, se você faz o barulho e você não entrega, é muito pior do que você não fazer nada e entregar a mediocridade. Antes, o sentimento de apatia do que o sentimento de ser traído. O sentimento de... É como se você faz um foco. Dentro da arte existe o foco. Se você coloca detalhe demais, você força a pessoa a focar. Você força a atenção. Por isso que um erro de roteiro em uma obra de comédia, as pessoas passam muito mais pano do que um erro de roteiro numa obra mais séria. Porque uma obra de comédia, você tem descompromisso. Agora, uma obra séria, que não apenas séria, entre aspas, necessária, vai por mim, filhão. O grosso das pessoas que não estão anestesiadas pela inclinação ideológica vão consumir como mais um filme, só que esse filme vai ser diferente. O que mais tem falaram que esse filme é incrível, eu assisti e achei normal. Ou falaram que esse filme era horrível, eu assisti e não achei tão ruim. Isso é uma regra que existe em qualquer estilo. Imagine você tentar pensar ele como um problema social, sendo que existe em tudo. Um protagonista masculino, feminino, humano, não humano, pele azul, pele verde, pele clara, sem pele, com pelo. E você está querendo fazer uma obra que tem as benesses de ter algo diferente socialmente, mas sem os malefícios dessa tensão. Pensar em sua qualidade como escritor, a sua qualidade como produtor de arte. De ser forte, desenvolvida e carismática seja a única forma de tornar uma personagem feminina boa. Mas estamos falando da trupe do Powerhouse, ou do Tank, ou da Forte. Escolhe como você quer chamar. Mas no fim estamos falando de personagens casca-grossas. Aqueles que vão aguentar mais porrada, que vão devolver na força bruta e que têm personalidade sólida. Mas assim, se você quer outro exemplo de personagem feminina boa, sem ser tanque, nós temos até no próprio Avatar, como a Katara e a Suki. Isso aí que Avatar também brilha muito. Que acho que é um dos problemas que você teve na lenda de Korra. Quando você tem um estilo muito fixo de personagem, você acaba atraindo essas problemáticas. Você condiciona o seu público a consumir a obra de um jeito. Então, se todo mundo for igual,
você acaba condicionando o público a consumir de uma forma, porque a maioria das pessoas não consome racionalizando, analisando como é regra narrativa, de escrita. Não, as pessoas só consomem. Então, se você tem só um arquétipo, esse arquétipo ele fica pueril, não em contraponto com o mundo, não em contraponto com, eu assisti 1 milhão de obras. Não, em contraponto com a própria lógica interna. Por isso que a gente fala universo ficcional. Entendeu? As pessoas consomem assim, basicamente, né? Simplificando. Então, se você tem e abusa de um padrão, você acaba quebrando esse padrão dentro do quê? Da sua própria lógica interna. Independente se dentro do universo humano real, aquilo é inovação. Eu já tô cansado de ver um monte de série de subversão que é simplesmente essa piada numa série normal seria feita desse jeito. Aí, um Family Guy da vida, ou um American Dad da vida nessas últimas temporadas, que é basicamente, vai pegar assim, vai subverter e tal. Aí essa piada vai, vamos ver se funciona, vamos ver se não funciona. Muito diferente de por exemplo, um South Park, de como é feito o roteiro. E olha que eu tô falando de coisas muito diferentes de estrutura de personagem. Então, ao você fazer personagens tão diferentes, você eleva a percepção da pessoa por mulheres mais inteligentes, por mulheres mais brutas, por mulheres mais sensíveis. Você acaba fazendo essa complexidade do mundo, que sempre tem que ter no mundo, dentro de uma obra ficcional, que não representa a realidade em si, mas uma simplificação. Então, a simplificação da realidade fica linda por si. Olha que incrível. O que a gente acaba não acontecendo em obras mais atuais. Porque você simplifica por baixo. A necessidade está além da história que você está querendo contar. A sua história é apenas uma desculpa você colocar seu personagem. Mas não é o conjunto do todo. Desculpa. Eu consumo arte. Eu consumo entretenimento, eu consumo série. Eu não tenho nenhum problema ter uma TOF, ter uma Katara, mas eu quero que a história seja boa. É isso que eu tô condicionando. Porque não adianta o personagem ser necessário. Um personagem necessário em uma obra ruim vai ser apenas um personagem ruim. E não existe nada que um personagem ruim possa lhe causar, a não ser sentimentos ruins. Então, se você tá querendo levantar a bandeira do necessário, você vai ter que levantar a bandeira do responsabilidade. Não queira as benesses da inovação, as pedradas se você errar. E de outra franquia, bem, o primeiro que me vem à cabeça é a Rebecca, Cyberpunk. Eu adoro esse anime. E, bem, assim chegamos no final do vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar o porquê que a Toph é uma personagem feminina forte e perfeita. Eu sou escritor do Martelo e considere deixar o seu like e sugestão de análise. Existem muitos roteiros para serem analisados, e eu fico ansioso para olhar por eles. Também considere se inscrever no canal para dar aquela força. É isso. Até a próxima. Maravilha. Deixa eu mostrar aqui a intro do canal dele. Bom pra caramba. Bonitão, né? Porque aí se inscreve aí rapidão, viu? Eu acho que eu só tinha isso pra falar. Muito obrigado. Até o próximo react.